Bons estudos a todos. Eu vou falar agora sobre a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340/2006, abordando aqui todos os aspectos de sua conceituação. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. A competência para deliberar sobre as questões especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher pertence aos juizados especiais, que também tutelam as questões referentes à pensão, guarda dos filhos, divórcios e etc., que anteriormente eram deliberadas pela Vara Civil de Família. Salienta-se também que aplica-se a Lei Maria da Penha, mesmo que não tenha havido coabitação. Ou seja, se houve um envolvimento daquelas pessoas, um namoro, enfim, é entendimento dos tribunais superiores que é aplicável a Lei Maria da Penha. Nesse rumo também é bem interessante falar que o sujeito ativo pode ser tanto homem quanto mulher, tendo em vista que a Lei Maria da Penha defende a integridade física e moral da mulher no âmbito das relações domésticas. Então, quando, por exemplo, uma mulher comete violência contra a própria filha, tipifica também um crime, tendo em vista que a filha é uma mulher que foi vítima de violência em sede de sua residência. O suspeito de agressão pode ser detido com fulcro aí no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, que existe um item dentro do item lesão corporal, que é justamente a lesão corporal advinda de violência doméstica, onde está taxativamente estabelecido que se traduz em violência com fulcro aí praticada nas relações domésticas, para o qual está prevista pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, com base nesse artigo, o juiz pode decretar a detenção, inclusive preventiva, daquele que atentar contra a mulher pela via das relações domésticas. Na hipótese do próprio artigo 129, no seu parágrafo 11º, a pena é aumentada em 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, coloquei 1/3 e aqui o símbolo do deficiente, no caso de locomoção, o terço maior que o símbolo do deficiente. Justamente nesse sentido, para mostrar o aumento de 1/3. Quem já está acostumado com o canal sabe que aqui são associados os símbolos, as imagens ao texto para poder representar melhor a informação, tendo por conseguinte uma melhor transmissão e fixação na memória das informações aqui apresentadas. Vou falar agora um pouco da jurisprudência. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, consoante aí a súmula 536 do STJ. Então, é batido em concursos e também é importante saber para aqueles que
estão procurando a informação para conhecimento próprio, que não há possibilidade de utilização das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099, que criou aí as varas especiais cíveis e criminais, tá certo? Tanto da transação penal quanto da suspensão condicional do processo, mesmo a composição civil, como está aqui. Justamente porque o legislador considerou que os crimes de violência doméstica contra a mulher não são considerados de menor potencial ofensivo, para os quais está a tutela das varas especiais cíveis, ou também popularmente conhecidas como juizados de pequenas causas. Então, justamente por isso, a eles, ou seja, a essas varas especiais cíveis, não se aplicam os institutos despenalizadores. Nesse rumo, a orientação do STJ é de que não se aplicam esses institutos despenalizadores em nenhuma prática delituosa, ainda que configure contravenção, que foi uma controvérsia, porque entendeu-se uma parte da interpretação foi que essa exclusão da jurisdição da VEC era aplicada apenas para os crimes e não para as contravenções penais. Isso já foi alvo de análise pelo STJ, então ratificou que tanto para os crimes quanto para as contravenções penais não são aplicáveis os institutos despenalizadores da Lei 9.099, em ato contínuo, a própria jurisdição da VEC. Não é procedente a ingresso de ações dessa natureza, qual seja de violência doméstica praticada contra a mulher, nesses juizados. Bom, tem o agravante da pena, que é justamente o que foi previsto pelo Código Penal. Então, é agravante da pena de lesão corporal. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Começando aqui das medidas integradas de prevenção. Então vamos lá. A política é fazer por meio de conjunto articulado de todos os entes federativos. E eu destaco aqui a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, e também a capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes às áreas enunciadas no inciso 1, quais sejam dos entes federativos, seus órgãos, para que possa atuar no sentido de coibir qualquer prática de que, direta ou indiretamente, abarque circunstâncias inerentes aí à violência contra a mulher no âmbito doméstico. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Seguindo, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, então, a assistência à mulher na situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, também com apoio do Sistema Único de Saúde, entre outras, e o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, o acesso prioritário à remoção quando funcionária pública integrante da administração direta ou indireta. Eu colacionei aqui o artigo 36 da Lei 8.112, define que remoção é o deslocamento do servidor público a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Ou seja, então quando essa pessoa está precisando mudar ali de local, vamos supor, por causa desse problema
enfim, que esteja relacionado, haverá prioridade no tocante ao acesso prioritário à remoção. Outra garantia bem substancial para a pessoa ameaçada ou já vítima da violência doméstica é a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento total do trabalho por até 6 meses, ou seja, continua recebendo. E também orientação sexual com relação à profilaxia, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. Seguindo, vou falar do atendimento pela autoridade policial. Então, tá aqui, eu coloquei o símbolo do perigo, que não basta já ter ocorrido a violência contra a mulher em âmbito doméstico. Com o perigo que ela ocorra, ou seja, já podem serem aplicadas as providências legais cabíveis pelas autoridades competentes. Daí o símbolo do perigo. Então, é preventiva a intervenção justamente para evitar que um mal maior, em algumas circunstâncias, possa acontecer. Então, nesse sentido, aplica-se também o caput desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Então, isso também vai ser punido. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica obedecerá às seguintes diretrizes. Salienta-se aqui também a proteção da testemunha, qual seja, aquela que presenciou a situação, no sentido de que sua segurança seja blindada e preservada. Ou seja, a garantia que em nenhuma hipótese, grifei de vermelho, a mulher em situação de violência doméstica e familiar terá contato com investigados ou suspeitos diretos. Ou seja, irá ter toda uma reserva, não ficará com esse tipo de contato, que é óbvio pode lhe gerar constrangimentos, situações vexatórias, entre outras. Então, também cabe às autoridades responsáveis evitar sucessivos depoimentos, justamente para preservar essa intimidade. A pessoa já está com a honra subjugada, com autoestima abalada. Então, tentar ser o mais sucinto possível, objetivo, para não ficar repetindo inquirições atrás de outras. Nesse sentido também, minimizar ao máximo questionamentos sobre a vida privada, e o depoimento da vítima ou testemunha será em recinto adequado, feito por profissional especializado, preferencialmente por mulher, não é? Que a mulher já fica mais à vontade, e o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos pelos hospitais e postos de saúde. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e seus dependentes. Dos procedimentos. Vou começar a falar aqui justamente em relação às disposições gerais, ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão subsidiariamente o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a legislação inerente à infância e juventude e também a legislação referente ao idoso, tal como o Estatuto do Idoso, naquilo que não estiver disposto nessa lei, tendo em vista que é máxima do direito a prevalência da lei específica sobre a geral em regra. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados em todo o território nacional. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, está aí a lua, para poder contextualizar a noite,
conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, no processo eletrônico, todos nós sabemos que podem ser praticados atos noturnos com validade. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei. O juizado da mulher que estiver no seu domicílio ou de sua residência, quer dizer, a opção é da ofendida, ela pode também optar pelo lugar do fato em que se baseou a demanda ou até do domicílio do agressor. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, só será admitida a renúncia perante o juiz, em audiência especialmente designada para essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, ou seja, depois, quando a ação é condicionada à representação, vou salientar aqui, no tocante aí a esse aspecto, são incondicionadas perante aí as situações da Lei Maria da Penha, as questões de fatos de ocorrência de lesão corporal de natureza leve, que é o entendimento jurisprudencial, e grave. Leve entra também. As demais, quando são condicionadas à representação, só podem ser renunciadas perante o juiz. Nesse sentido, como foi falado anteriormente, a lesão corporal leve será objeto de ação pública incondicionada à representação, consoante aí definição do STJ, foi essa a deliberação do STJ, incluindo no rol de crimes com obrigatoriedade de que o MP assuma e que independe da representação do ofendido, a lesão corporal leve. Cai muito em concurso esse aspecto. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou de prestação pecuniária exclusivamente, ou seja, só de dar a cesta básica, só de pagar uma indenização isoladamente, também para não simplorizar a sanção para esses delitos. Esse foi o objetivo do legislador. Das medidas protetivas de urgência. Então, é claro, em determinadas situações ocorre urgência, não é? Da qual o juiz recebe o expediente com o pedido da ofendida e deverá deliberar em 48 horas, no máximo, não é, o conhecimento do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Nesse rumo, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, e comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Então, quer dizer, na prática, nos casos mais sérios, não demora nem 48 horas, né? O sistema judiciário está preparado para estabelecer as prioridades. E eu quero salientar sobre esse ponto, foi questão agora da prova do TJ do Mato Grosso, essa situação como sendo situação de decretação de medida liminar protetiva de urgência fosse possível ser feita de ofício pelo magistrado. Então confunde bastante com a prisão preventiva, que pode ser de ofício decretada pelo magistrado, no caso da Lei Maria da Penha, né, dos ilícitos inseridos no rol da lei, porém não pode ser de ofício a decretação de medidas cautelares. Tem que ser pedida para o juiz e ele deliberará em 48 horas. Então estava errada, questão muito controversa, e questão certa era que não haveria possibilidade de nenhum tipo de transação na esfera do GCRIM no tocante a crimes da Lei Maria da Penha. Então, cai mesmo em concurso, aos rodos, como se diz, esses dispositivos dessa lei. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento, novamente, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida. Então, não vão ser concedidas de ofício. Independente de audiência, manifestação do MP,
Isso se chegar direto para o juiz ao requerimento da parte. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério do juiz, tendo em vista a eficácia. Em qualquer fase do inquérito policial ou instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Então aqui tem uma distinção, porque no rito ordinário penal o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício durante a persecução penal, qual seja, na fase investigatória, inquisitória, que está lá ainda sobre a esfera do delegado de polícia. No caso da Lei da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, pode. Então, é bom salientar esse aspecto. O juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, mesmo na fase de persecução penal, até detendo o suspeito, inclusive, da agressão. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais diretamente relativos ao agressor, no tocante à sua entrada e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. É claro, se aquela mulher está receosa e continuar sendo, vamos dizer assim, ameaçada ou violentada, ela tem todo o direito de saber se aquela pessoa que praticou esses atos está presa ou se saiu da prisão, para poder se situar. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação diretamente ao agressor. Medidas protetivas para o agressor. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, entre outras. Suspensão da posse ou restrição de porte de armas com comunicação ao órgão competente. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite de distância mínimo. Proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, até por celular. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe do atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Prestação de alimentos provisórios. Então isso é muito importante, porque vamos supor que o agressor que é o arrimo de família. Como é que fica a mulher, né? E esse rol não é taxativo, pode o magistrado deliberar a respeito de acordo com a necessidade do caso concreto em tela. As medidas protetivas para a ofendida podem ser também em rol não taxativo, o encaminhamento da mesma para programa de proteção, a recondução do ofendido ao respectivo domicílio após afastamento do agressor, determinar o afastamento do ofendido do lar, provisoriamente, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guardas dos filhos e alimentos, determinar a separação de corpos. Para a proteção patrimonial dos bens do casal, o juiz também poderá determinar a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, proibição temporária para a celebração de contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal, salvo expressa autorização judicial, suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ao agressor, prestação de caução provisória, mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência. Deverá o juiz oficiar o cartório competente no caso dos incisos 1 e 2, que é justamente que proíbe da celebração de contratos e restitui bens indevidamente subtraídos do agressor em relação à ofendida. Do crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, existe a detenção de 3 meses a 2 anos, quando o descumprimento, e essa configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Tanto na esfera civil como criminal. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Aqui é uma distinção também. O delegado não pode conceder fiança, liberdade provisória, para o acusado de violência doméstica contra a mulher. Apenas o juiz. No caso, é uma exceção da regra ordinária, quando o delegado, até o limite de penas com 4 anos, combinado em lei, pode conceder a liberdade provisória.
A atuação do Ministério Público, ele será parte nas causas civis e criminais decorrentes da violência doméstica e caberá ao MP, sem prejuízo de outras atribuições, requisitar a força policial e em todos os atos processuais, civis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica familiar deverá estar acompanhada de advogado, tenha garantia, como qualquer acusado ou qualquer vítima, da equipe de atendimento multidisciplinar. Os juizados da violência doméstica contra a mulher deverão contar com equipe especializada, com mulheres, na área psicológica também, médica, jurídica, para poder dar todo o suporte que essa pessoa precisa. Também será acompanhada a criação dos juizados de violência doméstica, a implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. No caso, com envolvimento aí também da Defensoria Pública, tá certo? A defesa dos direitos transvisuais previstos nessa lei poderá ser exercida concorrentemente pelo MP e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano nos termos da legislação civil, porém pode ser dispensado esse requisito pelo juiz de um ano de constituição, se não houver naquela mesma jurisdição outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, já falamos bastante sobre isso, que é das VEC, não é? Das Varas Especiais Cíveis e Juizados Especiais Criminais, e passa a vigorar com a seguinte redação. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, pode, a critério do juiz também, terminar cursos para que esse agressor tenha conscientização. Então, aqui uma resenha final sobre a Lei Maria da Penha. Então, falando aí, os mecanismos da lei. Tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, determina que a violência doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual, determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz, isso no caso de ação penal condicionada à representação. Ficam proibidas as penas pecuniárias, pagamentos de multas ou cestas básicas, retira do GCRIM a competência para julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher, altera o Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher, inclusive de ofício, altera a lei de execuções penais para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência civil e criminal para abranger as questões de família decorrentes da violência contra a mulher. Caso a violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3. Vamos aqui da segunda parte da resenha, no tocante à autoridade policial. A lei prevê um capítulo específico para o atendimento pela autoridade policial, demandando uma especialização maior dessas pessoas que atenderão a vítima, permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a mulher. A autoridade policial compete registrar o boletim de ocorrência, instaurar o inquérito policial, composto pelos depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas de provas documentais e periciais, bem como remeter o inquérito ao Ministério Público. Ou seja, o delegado pode prender em flagrante, ele só não pode fixar a fiança. Pode requerer o juiz em 48 horas que sejam concedidas diversas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência, solicitar ao juiz a decretação de prisão preventiva. O processo judicial. O juiz poderá conceder, no prazo de 48 horas, medidas protetivas de urgência, suspensão do porte de armas do agressor, afastamento do agressor do lar, distanciamento da vítima, entre outras, dependendo da situação. Então, as medidas protetivas de urgência, elas só são deferidas a partir de uma solicitação ao juiz pelo Ministério Público ou então pela vítima, não pode ser concedida de ofício. O juiz do juizado de violência doméstica familiar contra a mulher terá competência para apreciar o crime e os casos que envolverem questões de família também,
pensão, separação, guarda de filhos, etc. O Ministério Público apresentará denúncia ao juiz e poderá propor penas de 3 meses a 3 anos de detenção, cabendo ao juiz a decisão final e a sentença final. Então fica aí o envio desse vídeo, esperando ter esclarecido aí os pontos necessários, mais importantes, e contribuído como um todo para a ampliação desse conhecimento. Um abraço e bons estudos a todos.